Só fazer isso aqui. Parecia que eu tenho fone. Está começando mais um Quinorando. Que é isso, hein, papai? Que é isso, hein? Olha. Outro nível, né? Vou te fazer a pergunta: foi o 13º ou foi o patrocinado? Foi a Black Friday. Foi a Black Friday. Papai Moura, vou te fazer eu correr atrás do prejuízo agora, que essa 720p aqui. Agora me segura que eu tô top. Não, tá patrocinada, Papai Moura. Pra quem não segue o Papai Moura no Instagram, vai lá, Papai Moura é digital influencer. Você não tá entendendo? Deixa muito, muito famoso no chinelo aí, ó. E eu vou te falar que coisas novas estão vindo, tá? Não se surpreenda. Isso, olha aí. Tá ficando importante o homem, hein? Tá ficando bom. Já não quer mais jogar no Brasileirão, já quer jogar Champions League. Já. Tá indo, esse final de ano que vem promete venderem meu contrato, a coisa vai voar, tá? Olha isso, daqui a pouco eu não seguro, Papai Moura. Ai. Falando nisso, aproveitando ao vivo para te falar que eu tenho um programa meu agora de podcast, que é o PintaCast, Pinta Conversa, e você está convidado, tinha que vir a São Paulo, de participar de um podcast profissional, alto nível. Olha, eu vou ser lisonjeiro. O podcast profissional, não é isso aqui que a gente está fazendo, não. Você está mais do que convidado, sentar numa mesa com microfone profissional e bater um papo sobre o varejo, comércio no teu ramo. Então, está mais do que convidado. Olha, vai lá, escuta, eu tô pegando o pé dele brincando aqui, mas o Papai Moura virou o host do podcast lá e deleite. Que isso, papai? Profissa. Eu tive o prazer de conversar com pessoas bem interessantes, palestrantes, tá indo devagarinho, mas tá indo bem legal o programa. E você, Matheus, é mais do que convidado, cara. Você vindo para São Paulo, você é mais do que convidado. É isso aí, Papai Moura tá mexendo doce aí, não deixa a peteca cair, tá? O homem tá importante, filho. Como diria o ditado, quem te viu, quem te vê. Opa! É isso aí. Bora lá. Mas vamos falar de quê, Matheus? Frankenstein, de Guilherme Del Toro. E o Moura gostou do Frankenstein. Cara, eu vou te explicar porque eu vou te explicar porque eu gostei e você vai entender, mas vamos embora. Frankenstein 2025, de Guilherme Del Toro. O Del Toro disse que é o filme da vida dele. Ele tem, acho que se eu não me engano, são 30 anos que ele está tentando fazer esse filme. Né? E conseguiu tirar do papel o filme. Ele também acaba, eu vi muita gente falando, né? Porque ele acaba com o mito de que alguns diretores que queriam realizar, eu quero fazer um filme disso, eu quero fazer um filme daquilo, né? E acabaram não conseguindo realizar na carreira, então ele conseguiu ter esse feito assim de tirar do papel o Frankenstein e trazendo, e assim, o Frankenstein é de 1935 o filme, né? O clássico, né? E ele conseguiu, assim, teve várias releituras, né? O Frankenstein, ele é um personagem da cultura pop de uma certa forma, ele tá em filme, desenho, aparece num monte de coisa, aí você vê o Frankenstein, quadrinhos, né? Sim. Mas essa releitura mesmo que o Del Toro fez é algo que a gente pelo menos não tinha visto, né? Eu acho que ele não tinha visto e se comparou muito com o próprio os livros, né, da Mary Shelley, que parece que a pegada do filme do Del Toro é muito fiel ao livro, né? Eu queria até fazer um comentário antes de a gente começar a falar, e eu queria muito ouvir você, principalmente porque você tem essa visão mais cinematográfica do que eu, mas duas coisas que me chamaram muita atenção no filme, por isso eu gostei. Primeiro, que o filme é um drama, não é um filme de terror. Então começa por esse ponto, que eu acho que foge do conceito de terror. Segundo, que eu descobri que Frankenstein sempre foi o cientista, não o monstro. Tanto que nesse filme, em nenhum momento ele é chamado de Frankenstein, ele é chamado de A Coisa, se não me engano.
ou isso, ou aquilo. Ele não é chamado de Frankenstein. Porque como a gente assiste muito filmes de terror, sempre é o monstro de Frankenstein ou Frankenstein, que era um monstro, que eu sempre pensei que o livro era sobre o monstro. E não é. O livro é sobre o cientista e a queda dele ao fazer o monstro. Isso foi um ponto, para mim, que me chamou muita atenção no filme. Isso foi legal. Até o questionamento. A gente vai acabar falando Frankenstein, né? Vou acabar falando, mas tem até um questionamento da criatura em. Ele lê o papel na hora, Victor Frankenstein, tipo assim, né? Tipo, o momento que ele tem a desconexão, vamos dizer assim, ele entende que criador e criatura, ele tem essa noção, e esse momento é até legal no filme, né? Ele se desconectando, entendendo, não, peraí, eu não sou igual a ele, eu não sou ele, eu não sou a mesma pessoa, eu não sou a mesma coisa, a gente é diferente. Então esse momento do filme é muito, muito legal, sabe? Eu acho que funciona bem. E realmente eu também não sabia. Quando eu fui pesquisar e tudo, realmente o filme abordou muito isso, que eu fui ver que a Mary Shelley, ela sempre falava, né? É o Victor Frankenstein, a família Frankenstein. Mas acaba sendo o Frankenstein porque é o filho, né? Ele acaba, né, pelo menos aqui no filme, ele se... no final, explicitamente, ele chama de filho, né? Você é meu filho, né? Você é meu filho, eu sou seu pai e tudo. Então é isso. E assim, eu achei legal, porque assim, quando você falou, né, vai para a questão do terror, né? O Frankenstein acabou indo muito para essa questão do terror, mas você vai ver o de 31, ele é diferente, ele não é uma pegada terror também, ele é uma pegada também de drama, ele também é uma pegada... O Frankenstein, ele é autodidata, ele estuda, ele aprende vários idiomas, ele é um cara inteligentíssimo, ele vai absorvendo muito conhecimento. E aqui tem isso também, né? Ele começa a ler livros, ele começa a ter curiosidade, ele estuda. Então, isso o Del Toro também abordou no filme, né? De mostrar que é uma criatura que busca o conhecimento, vai entendendo, então tem isso, né? E eu acho que também fica legal ir além sair dessa que a gente está acostumado a acabar no conceito popular, vamos dizer assim, né, de terror. E tem uma crítica também ao patriarcado, né? Porque, por exemplo, o Victor queria que a criatura nascesse, mas não tinha um propósito para ela. Então, na cena que o monstro começa a ganhar vida, que ele bota a algema no monstro, ele senta nas escadarias da casa dele, que a casa já está velha, e fala: perdi toda a emoção, porque agora não sei o que fazer. E isso é muito legal, porque mostra que também existe uma culpa do patriarcado em ter filhos, mas não saber criá-los. Vai ter que para que o filho? Então ele consegue superar a necessidade de ser Deus, mas não sabe ser Deus ao criar um monstro. Então ele fica esperando que o monstro demonstre alguma coisa para ele poder seguir, e não ele tentar parar para ensinar e tentar doutrinar e tudo mais. Eu acho essas críticas sociais do filme muito pesadas e muito interessantes, né? Existe uma preocupação em ter conteúdo, mesmo que ele não seja um conteúdo aberto, você tem que entender o conceito, né? Mas a parte dele desafiando Deus com o sonho, quando ele vê o anjo antes de dormir e fala: eu me decepcionei com você, porque ele acreditava que ele podia ser Deus. Então, isso tudo é muito bem construído. Uhum. É legal. O subtexto é muito bem feito nesse ponto, assim, na questão de ser pai, na questão de ser realmente um confronto de Deus, né? Explicitamente isso também está no filme, né? De tipo ser criador e criatura, de não ter o propósito também, né? Se a gente vai para o lado religioso, por exemplo, Deus envia seu filho para a Terra, né? Jesus, mas tem um propósito. Vai lá, leve minha palavra, faça o bem, ajude o próximo, né? E que de fato acontece, né? E aqui não, realmente, ele não tem propósito. Ele só é um cientista que chega lá, mas não tem propósito, né? Não tem... existe até uma coisa que eu tenho pontos que, assim, o filme eu gostei de muita coisa, mas também tem muita coisa que eu me incomodei. Eu acho Del Toro, né? Del Toro. Del Toro tem muito isso. Eu fiquei muito assim. Tem momentos eu falei, pô, isso aqui ficou legal, mas, pô, Del Toro, não faz isso, Del Toro, pô. E assim, é muito a relação, tipo assim, porque eu gosto do trabalho do Del Toro, eu sei do que ele é capaz, mas tem algumas coisas que eu falei, não, peraí, Del Toro, mas, porra, Del Toro, tá muito. Porra, assim,
se é o filme da sua vida, você, porra, tá vacilando, hein, doutor? Tá vacilando. E acho que é justamente ele ter essa... E aí que foi o que me incomodou, talvez. Eu vou até abordar, porque a história, o arco do Victor parece muito vazio, sabe? Eu acho que é isso que você falou, porque ele não tem um propósito. Beleza. Ele não tem um propósito. Ele quer ser o cara, ele vai criar um monstro, vai ressuscitar uma pessoa... Assim, tem o propósito que ele, científico, que ele está tentando estudar, que ele até fala no começo, quando ele é criança, que ele quer eternizar, né, viver a mais, né, a imortalidade, vamos dizer assim. Mas é muito vazio, é muito superficial, assim, nesse ponto. Mas eu acho que essa foi a crítica, realmente, porque todo o crescimento do Victor é até o monstro nascer. O monstro nasceu, ele perde o propósito completamente no filme, na história e no contexto. Uhum. E até inverte, né? O monstro acaba sendo o protagonista de repente, né? O filme faz assim, ele tá com o Victor Del Toro aqui, quando nasce o monstro começa a crescer, o Victor começa a cair. É uma troca de protagonista bem clara, assim, sabe? Só que assim, é uma troca de protagonista que, na minha opinião, é que foi muito, muito seca, sabe? Não foi assim preparado, não foi um negócio assim, tipo, simplesmente os dois se rompem e o roteiro vai para lá e depois nós voltamos aqui no personagem do Oscar Isaac. Mas, em contrapartida, a todo momento que você está vendo o monstro, você está vendo a criatura, é onde eu grudei na cadeira, onde eu parei, porra, agora o filme ficou legal. Agora ficou... Pô, aí sim é o momento que o filme que eu me acalentou, que eu falei, porra, o filme tá gostoso de ver. Ele é assim, literalmente, o filme não tem vida enquanto ele não nasce, mas depois que ele nasce, que você acompanha a jornada dele, você, pô, agora o filme andou. O filme... Você entendeu o que eu quis dizer, sabe? Eu entendi. Eu vou te falar que o primeiro arco, eu achei a atuação do Oscar Isaac no primeiro ato monstruoso. Principalmente enquanto... Como é que é o nome do o que patrocina ele? O Christopher Waltz. Isso. Senhor ator. Enquanto ele tá no filme, os dois tá lá no alto, por causa deles, por causa da atuação dos dois. Depois que o monstro nasce, o Oscar Isaac desaparece, e o Christopher morre, o Oscar Isaac desaparece e aí ele é o monstro, não tem jeito. Tanto que é o primeiro filme do Frankenstein que a noiva do irmão, que era a paixão secreta, sempre foi a paixão secreta do Victor, não tem função. Ela é só o fogo de início do monstro, mas ela não tem função nenhuma no filme. Ela eu acho que foi muito desperdiçada, a Mia Goetz, porque era uma baita atriz essa menina, e é o personagem que também não tem muita função, e eu pelo menos eu não senti conexão dela com o Frankenstein. Tem uma ceninha dela lá, quando ela desce só lá embaixo. Tem 2 momentos, né? O primeiro encontro no esgoto ali embaixo, e depois o encontro quando ela morre. Só isso. Não pesou muito, assim, sabe? Ela eu senti que ela na trama ela ficou perdida, sabe? Eu acho que o personagem dela ficou perdida. Mas também não é algo também que estraga o filme, né? A menina é maravilhosa. A Mia Goetz, ela é uma excelente atriz. E você falou do Oscar Isaac. Tá bem, sabe? Eu fiquei até com medo num certo momento. Eu falei, mas ele tá bem. Ele manda muito bem. Eu acho que ele se dedicou para esse papel. Acho que funcionou bem, caiu muito bem para ele. E o cara que faz o Frankenstein, que é o Jacob Elordi, também tá maravilhoso. Não conhecia ele, ótimo ator, né, cara? É um menino novinho, pô. Ele tá fazendo... Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Ele fez Euforia... tá fazendo alguns filmezinhos. Ele já tá fazendo uns papéis aí, já tá despontando esse menino. Qual a altura desse menino? Qual a altura desse menino, pelo amor de Deus? De acordo com o Wikipedia, 1,97 de altura. Minha altura. Minha altura. Não posso falar minha altura. 1,97. De acordo com o Wikipedia, você queimou a gente profundamente agora. Ué, eu tô com a escola aqui, né? Você me pergunta um negócio difícil, a altura. Pelo menos é o chat GPT, que o chat GPT responder. Tem entre
1,60 e 2 metros. Muito bom, cara, mas o filme me chamou muita atenção justamente porque eu fui esperando um filme de terror, fui esperando alguma coisa mais sombria e peguei um drama interessante, sabe? Com um contexto diferente do que a gente está acostumado. Eu tive até que fazer algumas pesquisas que eu achei bem interessante do porquê que o filme não era de terror. E, na verdade, parece que os direitos autorais do monstro, o direito do livro já está solto há muito tempo, que já, aquela lei americana de acima de 50 anos, você pode fazer qualquer filme. Mas parece que existem alguns direitos autorais sobre obra, que são da Universal, que é aqueles parafusos, que é o grito "ele está vivo", "he's alive". Então isso não pode ser utilizado no filme. Isso eu não sabia, isso eu não sabia, Raio. E realmente não tem, né? Ele não tem os parafusos. Ele mostra, tem um momentinho que ele tá lá mexendo na perna, você vê ele com a chave, né? Você escuta o crec do parafuso, mas não mostra. Assim, você vê você percebe que é uma chave ali, que ele tá parafusando alguma coisa, mas não mostra. Né? Não mostra. Então tem algumas questões que não puderam ser utilizadas, e talvez isso também tenha limitado algumas questões do filme. Eu acho que assim, o que eu tenho para, assim, igual eu falei, eu gostei muito. Quando a criatura aparece, é outro filme, sabe? É outro filme. Parece que não sei, pode ser proposital, pode ser realmente que era o objetivo do Del Toro e vamos digerir esse filme ao longo aí do tempo, né? Vamos observar. Mas nesse primeiro momento me incomodou. Mas agora eu tenho uma crítica realmente ao Del Toro a fazer ele dá uma vacilada porque ele se sabota, ele copia ele mesmo muitas coisas. Eu acho que se ele tivesse feito esse filme, obviamente ele está 30 anos tentando fazer o filme, né? Então ele já tem uma filmografia aí, né? Eu acho que se ele tivesse feito esse filme antes, a gente não ia estar falando isso, talvez, né? Todos os filmes, sabe? Ele tem a questão da tragédia do monstro, me lembra lá do Labirinto do Fauno, né? A criatura e o criador, a gente tem isso daí, o romance, a forma d'água. Então, muita coisa que ele já trabalhou nos seus filmes. Assim. Eu acho que é a marca registrada dele. É igual o Tim Burton, né? Porque eu acho que eu vi o pessoal comentando, acho que você deve ter visto também, né? Que o pessoal vai comentando que o diretor vai chegando num nível que, tipo assim, é o que eu faço e ele vai fazendo. É o Nolan repetindo as suas fórmulas, é o Tim Burton fazendo os mesmos estilos de filme. Não é ruim, sabe? Não é ruim, mas você começa a olhar e falar: isso aqui eu vi na Forma d'Água, isso aqui eu vi no Labirinto do Fauno. É claro, se fosse outro diretor, a gente ia falar mal. Aí, ó, o cara tá copiando o Del Toro, entendeu? Como se não pode se copiar, né? Não, eu acho que isso não tem como fugir. Até eu vou citar, por exemplo, o Stephen King. O Stephen King, ele tem um macro-universo dele que, se você assistir Stranger Things, que é uma obra que não é do Stephen King, mas tem várias homenagens, você vai falar, isso aí é de It, isso aí é disso. Porque até na série It que a gente gravou agora, a gente viu tantas coisas que tem de outros. Então, existe uma marca registrada dos diretores normais, e aí você acaba acompanhando. A Disney cansa de passar nos filmes dela referência de outros filmes. Mas assim, isso assim, eu tô fazendo uma crítica ao Del Toro, né? Não é ao filme, né? E não é algo que eu tô falando, o Del Toro vacilou, fez isso, não. O Del Toro faz e faz magistralmente. Isso é fato, né? Eu falar que o Del Toro fez uma cagada, não fez. Eu acho que ele faz isso, beleza. Ele jogou no campo que ele sabe jogar, entendeu? É o que ele sabe fazer ali. Então ele faz e pronto, ele domina bem. Eu não conseguiria ver outro diretor realmente, de fato, fazendo um filme do Frankenstein desse nível, certo? Hoje você parar e olhar, vamos botar o Denis Villeneuve para fazer Frankenstein. Não sei, né? É difícil, né? É muito difícil. Eu gosto muito da escolha de elenco dele. Ele é um diretor problemático. O orçamento dele é sempre muito caro. Os filmes dele não são baratos, até porque ele não usa muito efeito especial. Ele gosta de fazer maquiagem, ele gosta de gastar. Maquiagem daquele do Frankenstein deve ter demorado no mínimo 4 a 5 horas. Não é uma coisa rápida que você chegou ali, até porque tem camada ali, é camada sobre camada. Então,
você fica imaginando o custo que isso sai para um set, você reservar um set para ele, deve ser um absurdo. Então, aí é outro problema. Eu tô caçando piolho em cobra. Pelo enrolo. Mas isso foi. Aí realmente, o que eu falei agora do Del Toro, ok, beleza, sobre o Del Toro, tô falando sobre o diretor, né? Esse filme custou 120 milhões, Moura. Foi muito barato. E eu acho que esse filme eles podiam ter metido grana nesse filme. O CGI do filme é ruim. E aí, eu acho assim, por que eu tô achando ruim? Porque aí pecou muito nisso. Você tem um diretor de arte que foi lá e fez a maquiagem do filme, que é muito foda, você vê a maquiagem do cara. Sim. Aí você tem uma cena com os lobos lá, que parecia lobo do Crepúsculo. Aí eu olhei e falei, pai. Aí você tá jogando fora o trabalho do artista que faz. Não tô dizendo que o cara que faz 3D também é artista, né? Só que ali o 3D é mais, digamos assim, é o que dá para pagar, meu filho, entendeu? O maquiador ainda vai, tira da cachola ali, beleza, né? Não tô contrapondo as duas profissões, não. Mas fica um negócio assim, porra, velho, se capricharam tanto na maquiagem, por que não caprichou no lobo? Obviamente foi por causa do orçamento, né? A Netflix não deve ter bancado mais. Provavelmente falaram para ele, é isso que tem, filho, se vira. É isso. Eu acho que se tivesse jogado mal 100 milhãozinho ali, o negócio tinha ficado bonito. Tinha ficado bonito, sabe? Eu particularmente, se eu não me engano, são 2 horas e meia, quase 3 de filme, e puta, eu gostei, cara. E é engraçado porque, assim, eu sou muito fã de Frankenstein, eu sou muito fã de Drácula, Múmia, desde o Drácula da Hammer, desde os filmes da Universal. Eu acho uma pena não ter o Van Helsing 2, que é um filme que eu adoro demais. Tá? E eu gosto de ver filmes que são contados, que contam a mesma história, mas com nuances diferentes. Como, por exemplo, foi agora o Nosferatu. Eu só achei o final ruim. Mas o filme é a mesma história do Drácula contada de uma maneira muito criativa para respeito. Porque, inclusive, se a gente comparar, tem muito a ver, porque o Nosferatu é o Drácula, mas contado de uma maneira diferente para justamente não cair nos direitos autorais da obra da Universal. E aqui a gente tem a mesma situação. Então, isso é muito legal, porque você vê que como é que o tipo, amigo, tá aqui o sapato, tá aqui o plano, começa a sapatear e vamos ver no que dá. E é isso. Mas, assim, de uma certa forma, o filme na minha opinião, não é só desastre. Não. Eu acho que o Del Toro, ele se sabota nesse ponto, né? E eu acho que o problema do CGI ali, porra, poderia ter, os produtores podiam ter jogado um trocadinho ali para melhorar o negócio, entendeu? Nossa, hora que eu vi os lobos, eu falei, nossa, apareceu o Crepúsculo agora, os lobos do Crepúsculo. Agora aparece o Robert Pattinson aí, né? Mas eu acho que é um filme legal, que tem profundidade, sim. Eu acho que ele trabalha. Eu acho que você até me fez refletir agora. Realmente, o lado do Victor é vazio mesmo. Não é um erro, acho que é proposital mesmo. Realmente faz sentido de ser vazio. E ele é um cara vazio no final, quando ele no casamento lá, né? O cara lá, o cara fala para ele: não, você que causou tudo isso, você onde você pega, apodrece, entendeu? O monstro é você. Exato, o monstro é você, cara. Então, assim, você criou uma criatura e aí a criatura logo se indaga. Eu não me machuco, eu não morro, eu tenho que ter. Isso foi legal, porque no filme não é assim. No livro, eu acho que no livro eu não lembro, mas nos filmes não é assim. Ele é mais resistente, mas ele pode morrer. Aqui eu achei muito legal esse contexto que ele não morria. De ter um contexto tipo assim. Você não me deu esse direito de morrer, né? Então existe muito essa parte filosófica no filme, tipo assim. Eles tem algum momento que um personagem fala assim: Deus dá a vida, Deus tira a vida, e pronto. Você não tem o direito de trazer alguém de novo, né? E é justamente isso. Eu acho que todo mundo tem o direito de morrer. É meio bosta o que eu tô falando, mas é isso, sabe? Meio que ser imortal não deve ser. Acho que é muito complexo, né? Essa discussão. Então, acho que isso ficou legal, isso ficou muito bem feito. Assim, como é que você vai ser imortal e ter empatia com o próximo se você sabe que o próximo vai morrer?
Como é que você vai se apaixonar? Como é que você vai... É isso, E ele ainda questiona, né? Então faz alguém igual a mim, para mim, que eu possa... Ficou meio bem Adão e Eva, até o negócio ali, Adão que se sentiu sozinho, foi lá reclamar com Deus. Então tá bom, arranca a costela aí e faz mais um aí. Eu acho que é até um gancho para fazer a noiva do Frankenstein, né? Mas se você para pensar, tem um pouco de Highlander, tem um pouco desse conceito do que a imortalidade traz, né? Se é prazer ou se é dor. Ele fala o tempo inteiro, né? Eu me machuquei, regenerou, mas eu continuava sentindo frio. Ele vai o tempo inteiro falando, eu continuava sentindo frio. Quer dizer, não é porque ele está sentindo frio do frio, né? É o frio da morte, né? Ele não é. A vida ainda não é. Né? Até a discussão com a menina lá, né? Uma hora que ele fala que a ser fagulha da vida dele, né? Pegou diferente. E aí? Né? É legal isso, né? É só sentir dor quem está vivo, né? Uhum, exato. Então, esse contraponto, eu achei assim, cara, porque para um personagem de monstro, de criatura, o Jacob Bergerlord mandou muito bem, sabe? Eu gostei muito maneira de ele andar, o jeito que ele faz, porque ele quase ele tem muita pouca expressão facial, assim, né? Muito o tempo inteiro com pano no rosto, né? Mas ele tem muita expressão corporal, o jeito que ele anda, o jeito que ele se movimenta, né? O jeito que ele faz as coisas. Então, como legal. ele se esconde, posicionamento para poder enxergar o que está acontecendo, quando ele tenta estudar olhando pelo buraco. Tudo tem um conteúdo interessante. E é legal porque tipo, ele coloca a gente no. A gente ficou como se fossem os marinheiros, né? Escutando a história, né? O capitão a gente foi escutando a história junto. E você foi pegando você, marinheiro, ó, tem um cara machucado e tem uma criatura vindo ali, né? E não conseguiu matar a criatura. Mas você vai escutando a história, você vai olhando pro Victor Frankenstein, você fala, fila da puta, arrombado do caralho, deixa se fuder, deixa a criatura embora, deixa esse cara. Pô, aí você vai indo justamente. Pô, a cena que ele vai torturando ele lá me pegou, a cena dele. Só funciona na dor, né? Pá, dando pancada. Eu falei, porra, mano, me pegou ali, velho. É legal, porque ele mostrou que ele teve amor pelo que ele criou, sabe? E isso é uma coisa muito engraçada, porque houve uma preocupação do Del Toro de não colocar amor na história. Tanto que não se fala muito justamente da noiva, não se fala muito da história em si, não se fala muito de relacionamento, é tudo muito científico e duro, e muito relacionamento fraternal, paternal, não tem muita coisa tanto que as mulheres não têm uma história forte no filme. Não, é bem... É claro, é um filme de época também, né? As mulheres não tinham... seria um contexto assim, mas justamente ele não traz muito relacionamento, né? Nem de pai e filho, ele, apesar de ele falar no final, não, eu sou seu pai e tal, se arrepender no leito da morte. No final, a redenção, né? Mas é bem filosófico esse ponto, né? Porque ele questiona o pai dele quando era criança, você não salvou a mamãe, né? Você não salvou ela. Sim. E ele tenta se desvencilhar do que o pai dele foi, mas ele acaba sendo igual. Então, aí o tapa assim, tipo assim, você vai acabar sendo igual ao seu pai, uma hora ou outra, em algum momento, né? Então, isso que pega bastante na história. Eu gostei bastante, achei o filme muito interessante. Não é o melhor filme do Frankenstein, não, até posso dizer que é um ótimo filme do Frankenstein. Não é o melhor filme de drama que a gente já viu, nem nada, mas é um filme Del Toro. Eu acho que é um filme que a gente vai ter que digerir ao longo do tempo, né? Sim. Ao longo do tempo. Eu acho que eu tive a mesma... Eu lembrando agora, com Forma d'Água, por exemplo, eu tive mais ou menos a mesma sensação. Eu fui olhando e falei, nossa, mas tem algumas coisas aqui, Del Toro. Hoje você fala Forma d'Água, pô, é um filmaço bom pra caralho, sabe? Você vai olhar isso e... Pô, Del Toro, eu acho que é aquele diretor que ele fez um bom vinho agora e a hora que esse vinho envelhecer, vai ficar melhor ainda, sabe? Pode ser isso, né? Forma d'Água eu assisti quando estava concorrendo ao Oscar. E eu gostei pra caramba do filme, mas é aquele filme que, como aqui, em determinados momentos, ele força a credibilidade. Eu acho que o único filme do Del Toro que não me forçou a credibilidade foi O Labirinto do Fauno. Porque eu achei o final perfeito.
E eu acho que o Labirinto do Fauno é um dos primeiros dele, né? Então, Eu acho eu o acho melhor filme dele. é muito bom. Ele fez, eu não vi Pinóquio que ele fez agora em 22, eu Nunca não vi, cheguei a ver Pinóquio. Ele fez Pinóquio. não vi. Realmente, se você for olhar, todos os filmes dele são nessa pegada, né? Sim, sim. Mama, Terror. Mama, ele foi produtor, né? Hellboy, ele fez a franquia Hellboy, né? Ele fez Ele fez o Blade 2, que é um Blade. filmaço, eu gosto muito. Não sei se é verdade, o Blade 2 é dele, entendeu? É dele. E é um ótimo filme. Ele quase fez Ele fez o Hobbit, né? Ele fez o Não, Hobbit. ele Ele quase abandonou. fez, né? Isso é o Ele foda, né? abandonou. Ele não Mas saiu fora, ele abandonou. abandonou, isso é o foda. Meteu o pé, Ele, foda-se. ele estourou todos os orçamentos fazendo roupa, fazendo maquiagem, e depois falou: não quero mais não, tchau. Eu acho que deve ter sido isso que rolou então aqui no Frankenstein. Eu acho que a Netflix falou, papai, a planilha tem que ficar verde, viu, filho? Se ficar vermelho, tu tem que tirar do bolso. Aí ele, 30 anos tentando tirar o filme do papel, a oportunidade na mão, é isso que a gente tem, viu? 120 milhões se vira. E realmente, 120 milhões para um filme desse tamanho é muito pouco hoje em dia. Sim. Barato o filme. Então, Só, eu acho que ele aprendeu a lição. só o elenco vai mais da metade, né? Só o elenco vai mais a metade. O Oscar Isaac vale bastante. O menino tá começando agora, mas a Mia Gotti, o Christopher Waltz, então realmente o elenco aí de cacife aí. Mas é isso, bom filme. Boa. Eu ia trazer uma polêmica, mas não, deixa quieto. Depois a gente fala do Oscar Isaac, que Fala não tem nada a logo, ver. fala. Não, porque ele fechou as portas na Marvel. Ele fechou as portas assim, né? Ele falou aquela treta que a gente até falou já nos programas atrás, lá da Marvel, do programa do Jimmy Kimmel e tal. E aí o Oscar Isaac deu uma entrevista pública. Não foi porque ele falou Tô assim, sabendo. ele falou na televisão ao vivo lá, uma entrevista lá, ele falou: não quero voltar para fazer filme na Disney, não, enquanto essas coisas não se resolver aí. Fechou. Ele foi Mas na porta mesmo. Não, mas eu acho que ele tá com tanta chamada para filme, que ele tá crescendo pra caramba, que ele não quer se prender. E tem uma coisa também, ele tem aquele filme da Fox, Marvel, aquele X-Men que ele fez, que coitado, Não, mas judiaram dele. mas era mais pelo Cavaleiro da Lua, né? Cavaleiro da Lua. Você sabe que também o Del Toro, ele não é bem visto na DC Comics Warner, né? Eu acho que por causa da Liga da Justiça. Ele tem vários projetos que ele não deu andamento. Ele não deu andamento. Queria fazer roteiro da Liga da Justiça Sombria, que ele ia fazer o filme do Constantine, que ele ia fazer vários filmes, e ele não deu. Era roteiro dele e produção dele. E deram a verba para o roteiro, deram para ele não andou, não entregou. Deu todo, Então, né? a gente entende alguma coisa, então. Faz sentido, né? O cara. Eu acho que esse aqui a Netflix bateu o pé. Ó. É isso. Você tem até tal dia para você entregar o filme, mas eu quero gravar os lobos de verdade. Se vira até tal dia. Aí foi no produtor, a gente precisa de lobo. Aonde? Eu preciso do. Não, o rapaz aqui faz aqui no CapCut aqui. É isso mesmo. Porque ele é complicado, cara. Se eu for olhar por esse lado mesmo, ele é um bom cineasta, mas é complicado. Como qualquer bom cineasta. Eu acho que ele cai na mesma questão de que ele não consegue se organizar, sabe? Que ele vai fazendo pauta, vai fazendo isso aqui, quando veja não dá mais. Aí desanda tudo. Mas é isso. Algo mais, papai? Não, fechou. É isso. Frankenstein, comenta aí o que você achou desse filme. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, que fortifica demais. Tudo de bom. Abraços e bons filmes. Bons streamings.